É um grande prazer estar aqui presente na ECOA da PUC. Meu nome é Eduardo Kaplan, eu sou economista do BNDES, onde já trabalho há 12 anos, e vim aqui compartilhar um pouco com vocês o trabalho que a gente vem fazendo para apoiar a transformação digital. Esse é um momento também bem interessante para a gente vir aqui e compartilhar e falar desse tema de transformação digital, porque o BNDES acaba de passar por um ciclo de planejamento estratégico, onde a gente definiu nossa grande visão para o Brasil, que é transformar o país em país desenvolvido em 2035, com uma renda per capita de 20 mil dólares, o que seria equivalente à renda per capita hoje de Portugal, por exemplo, e erradicar a miséria. Essa é a nossa grande ambição. E, para isso, nós traçamos 3 grandes vetores de transformação do país. Primeiro, investindo em infraestrutura para ampliação da produtividade. Segundo, uma transformação da estrutura produtiva em direção à economia do conhecimento. E, por fim, a melhora dos serviços públicos, com foco em saúde, educação, segurança pública, também levando a maior qualificação do trabalhador. Mas para fazer tudo isso, a gente não precisa fazer apenas mais, a gente precisa fazer melhor. E é por isso que inovação é um tema transversal, que percorre essas 3 grandes prioridades estratégicas do BNDES. E é por isso que eu queria falar um pouco também sobre essa transformação que a gente vem passando na sociedade, nessa nova era do conhecimento. A gente sai de uma economia baseada na acumulação de ativos físicos, uma visão unidirecional entre o fornecedor e seu cliente, nessa visão de que o conhecimento é apenas uma ferramenta para viabilizar uma geração de valor concentrada na produção e na distribuição. Esse modelo já acabou e a gente está passando por essa transição, chegando numa nova economia do conhecimento, onde os ativos intangíveis são o grande valor da economia. Centrado muito mais numa relação multidirecional entre empresas e clientes, onde essa relação de valor é mútua, é recíproca e, principalmente, onde o conhecimento deixa de ser apenas uma ferramenta, ele vira o foco do negócio, ele vira o foco da geração de valor. E é por isso que o BNDES resolveu fazer um estudo e se aprofundar numa das tecnologias mais transformadoras, que vão nos aproximar dessa transformação, que vão nos levar para essa era do conhecimento. Eu vim falar aqui especificamente de uma delas, que é a Internet das Coisas. A Internet das Coisas, ela é, de certa forma, uma convergência de 3 grandes inovações que já vêm acontecendo nos últimos anos. Primeiro, uma pervasividade da conectividade. Todos nós estamos conectados, temos acesso a diferentes redes de conexão, não só as tradicionais, como o Bluetooth, como o Wi-Fi, como as nossas redes de telefonia, mas novas redes vêm sendo apresentadas com uma capacidade de comunicação, de estabelecer conexões não apenas entre pessoas e outras redes, mas também entre coisas, né? São redes novas que vêm surgindo e têm um grande potencial transformador de ampliar esse espaço de conectividade. A segunda grande vertente que leva à internet das coisas é o aumento da capacidade de processamento de dados. A gente começa agora a acumular e gerar valor sobre dados que são coletados de forma ampla, pervasiva. E, por fim, um barateamento e aumento da potência dos sensores. Isso tudo leva à internet das coisas, que, de certa forma, é um sensoriamento do mundo real. É trazer o mundo real para o mundo digital e gerar valor a partir disso. Transformar novos produtos e serviços, personalizando-os, gerando mais eficiência, gerando mais valor e, principalmente, mudando os modelos de negócio tradicionais, que deixam de ser vendidos como ativos físicos e passam a ser principalmente vistos como modelos de serviços, né? A gente sempre fala dos modelos de as a service, e isso vai ser uma tônica dos modelos de internet das coisas. Isso vai estar presente em toda a sociedade, isso vai estar presente nos diferentes ambientes que a gente convive, da economia, da logística, das nossas casas, da logística, e é uma grande oportunidade para o país fazer essa transformação, fazer esse salto em direção à economia do conhecimento, em direção ao seu desenvolvimento econômico e social,
é uma oportunidade, portanto, de uma grande revolução. E por isso que no nosso estudo a gente contou com a participação de mais de 400 especialistas, gestores públicos, pesquisadores, empresários, enfim, uma ampla consulta à sociedade que nos ajudou a identificar quais dessas oportunidades eram, de fato, as mais importantes para nos levar a esse salto, a essa grande transformação digital. E nesse estudo a gente não entendia a tecnologia como algo estanque, algo separado da sociedade, algo separado das nossas vidas e das oportunidades de desenvolvimento nacional. Nós definimos uma aspiração que coloca a internet das coisas como uma tecnologia capaz de trazer o desenvolvimento sustentável para o país, que traga a melhoria da qualidade de vida para todos os cidadãos, que aumente a competitividade da economia e que alavanque também as cadeias produtivas nacionais de fornecedores que vão nos trazer desde os sensores, a novas formas de conexão e capacidade de analisar todos esses dados e gerar valor. Isso tudo vai se tornar também soluções integradas de internet das coisas que a gente confia que vão ser também esse vetor de transformação. Mas dentro de todas as oportunidades, nós selecionamos 4 ambientes prioritários, onde não só existem os maiores desafios da sociedade, mas onde também essa tecnologia pode fazer as grandes entregas, agregar valor para a sociedade. Cidades, saúde, o ambiente rural e o ambiente da indústria. Esses foram os 4 principais onde a gente focou os nossos estudos e focou a identificação de oportunidades de transformação. E durante esses estudos a gente sempre teve uma preocupação de entender qual era o grande impacto que essas tecnologias poderiam trazer para o país nesse período de 7 anos. Então, até 2025, por exemplo, nós identificamos que o ambiente das cidades pode representar, pela incorporação de internet das coisas, um avanço, um ganho de cerca de 13 a 27 bilhões de dólares. Isso é algo, enfim, transformador, disruptivo para todos nós, ainda mais quando a gente considera as oportunidades que estão em outros ambientes. E aí eu faço também uma pausa, porque são valores amplos, mas a gente também está falando de alguma incerteza. Tem tanto uma incerteza sobre a viabilidade econômica dessas tecnologias, mas também existe uma incerteza que está relacionada à capacidade não só de implementação das políticas públicas adequadas para isso, mas também da cooperação entre o governo, as empresas, o setor privado em geral e a sociedade, para fazer o melhor uso dessas tecnologias, para que a gente, de fato, aproveite o máximo que elas têm a oferecer. Então, a gente está falando, por exemplo, no caso de cidades, de novas tecnologias que vão permitir, por exemplo, que a gente tenha semáforos inteligentes que otimizem o fluxo não só do trânsito, mas também dos pedestres nas ruas. A gente está falando de soluções inteligentes para monitoramento de vídeo que permitam uma maior capacidade de resposta das forças de policiamento e até mesmo uma visão preventiva da segurança. A gente está falando de detectores de vazamentos que vão reduzir o desperdício de água, de energia em geral. São grandes transformações, mas que por si só não vão chegar sozinhas. A gente precisa trabalhar com esses grandes outros temas que a gente chama de horizontais, uma visão de que são enablers dessas transformações. E o primeiro deles é o capital humano, porque, em primeiro lugar, quando a gente está falando dessas tecnologias, a gente está falando também de uma redução de postos de trabalho, de uma automação e eficientização que vai ter um impacto bastante forte na sociedade. Mas a gente também encontra nessas tecnologias, na internet das coisas, uma oportunidade para a geração de postos de trabalho mais qualificados, melhor remunerados. E para isso a gente vai precisar de um esforço muito intenso na formação de novos pesquisadores, no corpo de engenharia, no corpo de, trabalhadores de informática, de coders, enfim, de trazer para dentro da sociedade a capacidade de produzir e de alavancar a internet das coisas. A gente vai precisar trabalhar com a inserção internacional dessas empresas, de conseguir trazer as empresas nacionais para produzir soluções internacionais dentro dos padrões e certificações. Por fim, a gente vai também ter que trabalhar com uma ampliação da infraestrutura de conectividade, que ainda é
um desafio em diversas partes do país. A gente vai ter que trabalhar com essas novas formas de conectividade que vão ser adequadas para as soluções de IoT que ainda estão sendo geradas e que já começam a ser incorporadas no campo com novas formas de conectividade. E a gente vai ter que pensar nessa interoperabilidade. Afinal de contas, vão ser milhões de equipamentos conversando entre si, gerando valor, gerando dados, mas que precisam, de alguma forma, trabalhar com os mesmos padrões, mesmas linguagens, tanto nas suas formas de conectividade, nas suas soluções, enfim, nas suas formas de se comunicar. E, por fim, eu acho que um tema que é crítico e que todos nós devemos estar pensando agora, como que as nossas informações pessoais vão ser tratadas? Como que a gente vai proteger, enquanto sociedade, nossa privacidade, nossos direitos? E a gente vai precisar que esse marco regulatório também seja, de um lado, protetor desses direitos, mas, ao mesmo tempo, estimulador da inovação, estimulador de novos avanços. E esse equilíbrio tênue, não existe uma receita pronta. A gente vai ter que desenvolver, ao longo dos anos, à medida que essas novas tecnologias apareçam. Mas esse é um desafio que a gente considera que o país está pronto para passar. Esse estudo todo que o BNDES fez sobre a internet das coisas, ele foi publicado em produtos intermediários que estão disponíveis nesse link, que é super fácil de anotar, mas se vocês preferirem, só digitem no Google BNDES IoT, vocês vão cair nessa página onde a gente disponibilizou todo o material e todas as apresentações, inclusive a síntese final dessa nossa reflexão sobre as oportunidades de internet das coisas para o desenvolvimento nacional. E aí eu queria falar um pouco também sobre o momento que a gente está hoje. Afinal de contas, esses impactos eles vão gerar necessidade de transformação na sociedade de forma geral, são oportunidades de inovação para o setor privado, mas, ao mesmo tempo, eles geram uma necessidade de transformação da própria forma como a política pública é feita. E eu vou falar especificamente de 3 desafios que o BNDES está passando e que está lidando nesse momento. Primeiro, com a adaptação dos instrumentos de apoio financeiro. Segundo, de uma agenda para a viabilização de IoT nas cidades, nessa agenda de cidades inteligentes, e dar uma palhinha sobre o que a gente está falando de pilotos de IoT. Bem, o primeiro ponto que eu queria falar sobre essa nova implicação dos modelos de negócio é sobre as formas de conectar os desenvolvedores, os fornecedores de tecnologia com os compradores, os usuários dessa tecnologia. São novos modelos de negócio que exigem também novas soluções de financiamento. Eu posso falar que a gente pode pensar numa empresa que tem seus fornecedores, seus clientes, e lembrar assim, que já existem diferentes formas de apoio que o BNDES usa para alavancar o desenvolvimento nessa visão tradicional. Tanto financiando planos de investimento de uma forma geral, fazendo aportes de capital sob a forma de equity, com uma visão também de alavancar os fornecedores e capacitá-los para entregar cada vez melhores bens e serviços, também capacitando que os consumidores, sejam eles grandes ou pequenas empresas, microempresários, também tenham capacidade de comprar esses produtos das empresas através do cartão BNDES, por exemplo, mas isso não é suficiente. E é por isso que a gente vem trabalhando em 3 diferentes rotas. O primeiro é uma otimização dos nossos processos internos, de certa forma, a digitalização do próprio BNDES, para que a gente tenha capacidade de apoiar as empresas inovadoras, mesmo com portes pequenos, entender as oportunidades que elas também trazem para a economia. O segundo vertente que eu queria comentar é a nossa visão dos fundos de participação, capacidade que a gente está tentando estimular, não só interna, mas no mercado de capitais brasileiro, de atuar com as startups, desde os seus estágios mais iniciais, desde o capital semente, até os seus, eventual lançamento de ações, um IPO, ou um financiamento mais tradicional. E, por fim, esses modelos de negócio que a gente vem percebendo que são a marca da nova economia do conhecimento e que são clássicos para a IoT, também exigem soluções mais específicas para apoiar modelos de fornecimento as a service. Assim, a ideia de IoT é que você não vai necessariamente comprar os equipamentos ou contratar a solução de conectividade, nem ter que processar todos esses dados. Simplesmente a gente vai poder adquirir fornecedores de serviços que entregam um pacote pronto para cada consumidor. E a gente precisa pensar, e já está adiantando, nesse cadastro de soluções específicas.
Eu vou terminar aqui a palestra só mencionando duas últimas ações que a gente fez. A primeira é o lançamento de uma cartilha de cidades, um manual prático para os gestores públicos entenderem as oportunidades que a IoT pode oferecer para as cidades e também uma forma de mobilização, de transferir esse conhecimento para os cidadãos, para que a gente saiba também como e o que cobrar de investimentos para que também os serviços públicos adentrem essa transformação digital. E, por último, só mencionar que o BNDES está elaborando nessa semana, e vai ser só um pequeno teaser, de pilotos de IoT, uma forma de investimento, de apoio a projetos que levem essas soluções para ambientes reais, para levar à experimentação e validação do que essa tecnologia pode de fato oferecer, facilitar a comunicação entre os usuários, entre os fornecedores e saber onde de fato esse investimento vale a pena e como ele pode ser replicado. Essa era a mensagem que eu queria trazer para você, deixar os contatos institucionais e ficar à disposição depois para conversar sobre essa transformação digital que a IoT representa para o país. Muito obrigado.